foi essa ida com Teresa Olho de Peixe no pomar, que deve ter levado 1 hora ou pouco mais, que me fez perder alguma coisa. Quando voltamos, eu já não entendia nada direito. O João estava numa cadeira no meio da sala com violão, de frente para o sofá, onde todo mundo se amontoava em silêncio total, evitando até respirar, de olhos pregados nele. O cara de terno cantava bim bom, bim bim bom. Só isso. Bim bom, bim bim bom. E depois, bim bom, bim bom, bim bim. Como o sofá estava cheio, eu e a Tê sentamos no chão. Fiquei esperando aquilo acabar. 5 minutos, 10, 20 e não acabava. Bem-vindo ao Arte em um Contexto, recebendo hoje o escritor, jornalista, cronista Sérgio Rodrigues e uma plateia que participa comigo do encontro literário sobre a obra do nosso entrevistado e que participa ativamente fazendo perguntas durante o nosso bate-papo. Esses encontros literários têm patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal e se você quiser participar é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui no Arte em um Contexto e nesses encontros literários. Bem-vindo, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, Manuel, você? Tranquilo, você acaba de lançar um livro de contos que tem textos absolutamente antológicos já e que tem um título, que é o título da primeira narrativa, que é A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos. Quando que você publicou o livro? O lançamento no Rio, o primeiro lançamento, né, foi no dia 18 de junho. De 2019. Agora, enfim. E pouco depois... 2 semanas e meia depois, o João Gilberto nos deixou, né? E a minha primeira reação quando eu soube dessa notícia foi... Essa era a minha pergunta, né? Foi assim, eu tive a impressão de que o livro ia ficar marcado como um livro de mau gosto, quer dizer, associado a uma coisa negativa, né? A morte do João. Mas isso foi uma primeira reação de um certo pânico. Em seguida, caindo a ficha, claro, eu fiquei muito triste, como todo mundo, mas caindo a ficha, eu entendi, e é o que eu acho até agora, que, na verdade, foi uma felicidade que o livro teve. Quer dizer, ele está muito presente num momento de homenagem a esse imenso artista brasileiro. E é uma bela homenagem, né? Porque... o enredo desse conto é um enredo no qual, numa chácara meio contracultural, com os novos baianos, estão preparando uma moqueca, todo mundo ali no sol, ali, bebendo e tal. De repente desembarca este ser extraterrestre de terno, austero, né? Com o seu jeito sereno, se introduz ali e causa aquele espanto e aquela devoção, né? Que eu acho que você capta muito bem também por conseguir trazer essa linguagem, essas linguagens contrastantes, né? De momentos diferentes do próprio Rio de Janeiro, do próprio Brasil, da própria Bahia, para uma narrativa. E eu acho que essa é uma tônica do livro, né? Cada conto tem uma linguagem que está ligada intimamente, irrigada por uma época, por códigos, por convenções culturais, enfim, um modo de falar, né? Isso acho que é uma característica desse livro. No caso desse encontro, foi a última história escrita para esse livro, né? O encontro, a primeira é a última. A primeira é a última, e ela deu um rumo para o livro, né? Livro de contos é uma coisa que eu tenho sempre uma grande preocupação, que não seja um mero ajuntamento de histórias, né? Ele precisa ter uma coesão qualquer. No caso desse livro, que como você observou bem, é muito eclético em termos de estilo, cada história traz o seu estilo, né? Então ele acaba sendo um grande exercício, um livro de exercício de estilos, um caderno de exercício. Eu precisava ter uma amarração qualquer que não estava muito clara qual seria, e acho que o João Gilberto me deu essa batida, assim. Esse encontro aconteceu, como você sabe, né? Eles realmente se aproximaram, João Gilberto e os Novos Baianos, em 1971. Isso acabou tendo um impacto imenso na obra dos Novos Baianos, porque em seguida eles fizeram um disco que é um dos maiores discos da história da música brasileira, que é o Acabou Chorare, muito influenciado pelo violão do João Gilberto, por esse encontro que eles tiveram. Agora, eu fiz questão de não apurar muito bem essa história. Eu não fui jornalista, né? Ao escrever esse conto, eu fui zero jornalista. Eu fiz questão de fazer simplesmente uma fantasia
em cima da ideia de que ali se cruzaram dois vetores assim muito marcantes da cultura brasileira, né? De um lado o João com uma proposta minimalista, ultra elegante, enfim, João Gilbertiana, né? E do outro lado uma festa, a folia que os Novos Baianos representavam. Eu acho que essa mistura de rigor com carnaval é alguma coisa que o Brasil pode dar de original para o mundo, se é que a gente pode dar alguma coisa de original para o mundo. E ali eu acho que cruzou-se ali, esses dois vetores se cruzaram nesse momento mágico. O que me interessava era captar a magia do momento e não o factual do momento, entendeu? A gente tem uma pergunta na plateia que vai um pouco nessa direção. Vamos ouvir? Na sua obra, em diversos momentos você se apropria de dados históricos ou questões da realidade para criar em cima disso. Você acredita que o atual momento político, econômico, social brasileiro pode servir de base para você criar para a sua arte? Se você acredita que é possível extrair alguma arte disso tudo. Oi, Bruna. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, espero que sim. Escrever sobre coisas muito atuais, assim, é difícil, né? Eu tenho um romance começado que ele, enfim, tenta dar conta desse Brasil contemporâneo, mas esse Brasil contemporâneo não está nada simples de entender. Então eu estou deixando esse romance esfriar um pouquinho, né? Tomei uma certa distância dele, recuei uns 2 passos para ver se... Primeiro eu consigo entender o que está acontecendo para depois tentar elaborar alguma coisa em cima disso. Mas essa questão de trabalhar com dados de realidade é curiosa, porque muita gente identifica isso com um certo... com a minha formação de jornalista, né? Como se eu precisasse da realidade para criar. E eu acho que não é exatamente isso. É uma coisa que sempre foi assim, quer dizer, desde o meu primeiro livro de ficção, eu já trabalhava com personagens reais e tal, mas eu acho que, no meu caso, é muito claro que a palavra final é da ficção. A palavra final nunca é da realidade. Quer dizer, na verdade, eu não acredito muito na realidade. Eu acredito nas elaborações que a gente faz sobre ela. E os livros, os meus livros, eles trabalham sempre com molduras históricas, com contextos históricos, personagens e tal, que têm um pé na realidade, né? Porque é assim que eu sei fazer, é uma espécie de uma limitação que eu tenho, mas é como se a ideia fosse injetar, quer dizer, botar ficção nas brechas todas do real, porque a realidade não é suficiente, sabe? Acho que a gente entende melhor as coisas, se apropria delas melhor, processa elas melhor, quando a gente é capaz de inventar sobre elas. Agora, Sérgio, você falou que em alguns momentos você foi zero jornalista, como no caso do conto A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos. Mas uma coisa que eu acho que você jamais deixa de ser é um autor, um jornalista, mas um ensaísta também, muito voltado para as questões da língua portuguesa. Você é autor de Viva a Língua Brasileira, que é um livro delicioso de se ler, porque ao mesmo tempo ele é rigoroso, informativo, mas ele tem um formato e uma maneira de escrever que é muito envolvente. Você tem um conhecimento da língua portuguesa, uma intimidade que eu acho que não dá para esquecer, né? Na hora que você está escrevendo. Não. Quer dizer, eu acho que isso se reflete um pouco nos contos que você escreve nesse novo livro, em que você consegue fazer uma narrativa baseada num grande escritor do século XIX, da virada do século XIX e do século XX. Você quase que acrescenta um capítulo a um grande clássico da literatura brasileira. Tem uma narrativa que se passa, que chama Vas Preposterum. Preposterum. Se chama Vas Preposterum, um termo em latim, que é por causa de uma personagem de um religioso que está envolvido com os inconfidentes. Quer dizer, você tem um trânsito pela língua portuguesa que eu acho que você não consegue abandonar não, e nem a partir dessa experiência. Não, essa experiência sua, essa consciência linguística que você tem, é uma coisa muito impressionante e salta aos olhos nas suas narrativas, né? Não, que bom você dizer isso, porque isso é totalmente intencional mesmo. Isso, na verdade, eu levei para o jornalismo, né? Mas isso não foi o jornalismo que me deu. Né? Foi algo, pelo contrário, eu dei para o jornalismo essa visão, né? Que são as minhas colunas há praticamente 20 anos já,
sobre a língua, de um ponto de vista não de um professor de português tradicional, mas eu entrei com uma visão um pouco diferente, uma visão mais de fazer crônica, fazer ensaio, como você falou, brincar um pouco com a língua, ter uma perspectiva histórica da língua, se interessar por origem das palavras e tal. E fazer disso, acho que aulas, certamente, mas não aulas convencionais, e sim umas brincadeiras, né? Uma coisa que fosse ao mesmo tempo rigorosa e divertida. Assim, para mim, a literatura e a linguagem são absolutamente indissociáveis, assim. Eu acho que escrever alguma coisa é encontrar a voz adequada para escrever aquilo. Perfeito. E isso também tem muito a ver com a cidade que você escolheu, você é mineiro, mas escolheu o Rio de Janeiro, que está muito presente também no tema e no linguajar, no estilo, na linguagem dos seus livros, né? A gente tem uma pergunta sobre isso na plateia. Eu quero saber de você se o cenário aonde você está ajuda, né, contribui para criar, né, contos maravilhosos os quais você tem. Olha, Daniel, eu acho que ajuda sim. No caso do Rio é onde eu tô, então isso acaba aparecendo mais nas histórias, né? Mas no caso, por exemplo, da história passada na Inconfidência Mineira, né, em Vila Rica, atual Ouro Preto, o cenário também é muito presente. Eu acho que o que eu escrevo, como tem elementos históricos, né, históricos, culturais, muito determinados, né, eu gosto disso, os elementos geográficos acabam sendo também muito determinados, e isso também é importante para a história sempre, né? Mas pode ser um cenário inventado. Não precisa ser necessariamente um cenário real. E nesse caso você faz pesquisa histórica? No caso de Vila Rica, aqui nesse Vaz Prepósterum, você fez pesquisa histórica ou isso está nos livros e é suficiente? Em geral, eu não sou muito adepto de pesquisa. Eu acho que a pesquisa acaba pesando um pouco. A minha pesquisa é sempre muito mais bibliográfica do que in loco, com exceção do Elsa. Elsa, a Garota, é um livro que é um romance histórico com uma outra pegada, né? Ali sim, a realidade tem pelo menos metade do livro é um ensaio histórico muito rigoroso, jornalístico, em que eu entrevistei pessoas, eu fui aos lugares. Eu queria falar um pouquinho do Elsa, mas a gente está encerrando esse bloco, a gente retoma falando justamente desse que é o seu primeiro romance, né? É o segundo, né? Romance. Depois do Flauville. Tá bom, perfeito. Então a gente vai fazer um breve intervalo no Arte e um Contexto e volta daqui a pouco com Sérgio Rodrigues. Até já. O Arte e um Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Sérgio Rodrigues. Sérgio, você dizia no bloco anterior que o Elsa foi um livro em que você pesquisou muito, porque ele é baseado num fato histórico, né? Que é a morte de uma menina ligada ao movimento comunista e que desapareceu em circunstâncias obscuras que você esclarece. Agora, ao mesmo tempo, você faz um romance que é documental, mas com personagens ficcionais que conduzem essa narrativa, né? O Elsa tem uma estrutura diferente, assim, ele tem uma parte que é uma parte ensaística, histórica, em que ali o jornalista tomou a frente completamente, e tem uma parte que é totalmente ficcional. Esses dois polos ficam o tempo todo se tensionando, né, se desafiando, se complementando. A parte histórica, do ensaísmo histórico, é atribuída a um personagem da parte ficcional. No final, quando o livro acaba, eu me senti obrigado a assumir a autoria daquela parte histórica, por uma questão ética mesmo. Eu entrevistei pessoas ali. Ali tem interpretações históricas que são minhas, porque é uma história muito polêmica, não uma história pacífica. Eu estava mexendo com um esqueleto imenso que, enfim... Como é que você chegou a essa história? Você descobriu a existência da Elsa, que é codinome, né? É o codinome de uma moça chamada Elvira, né? A Elsa era uma menina analfabeta de Sorocaba, 16 anos de idade, que estava romanticamente envolvida com o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, na época do Brasil, no momento em que o partido tentou
derrubar o Vargas, né? Tomar o poder. A intentona. Chamada intentona comunista. 35. O Prestes estava à frente desse movimento. A repressão do Vargas caiu em cima de todo mundo, prendeu, torturou, fez o diabo. E a Elza ficou sob suspeita de estar entregando os companheiros e foi condenada à morte pelos companheiros. Mais tarde, ficou muito claro, houve autocríticas, inclusive do próprio Prestes, de que aquilo foi um erro, que a menina era uma inocente, enfim, uma bobinha, na verdade. Muita gente, muito mais graúda do que ela, entregou, sim, os companheiros ali naquele momento e saiu ilesa. Eu acho que a Elza acabou pagando o pato como bode expiatório mesmo, por ser uma menina, por ser uma pessoa sem poder nenhum. Uma menina, quer dizer, além de mulher, analfabeta, de origem muito humilde. Eu acho que a Elza foi condenada à morte por pura covardia. E é o grande crime da esquerda brasileira, assim, todos os tempos, né? Essa história foi muito abafada pela esquerda e foi muito mal contada pela direita, né? É um livro em que tanto a direita quanto a esquerda saem muito mal. Todo mundo sai muito mal dessa história. E a direita inventou muita mentira sobre a intentona, que acabou contribuindo também para o descrédito da história da Elza. A Elza caiu num limbo, sabe? Eu encontrava gente que jurava que essa história era pura invenção da direita do Vargas, né? E não foi. É uma história que eu acho que pelo menos por razões humanas, para não dizer históricas, ela precisava ser contada. E é legal a gente ter falado desse livro porque ele acabou ficando um pouco eclipsado por este outro aqui, que é o Drible, que é um livro que teve uma repercussão internacional, é um livro considerado por ninguém menos do que Tostão como o melhor livro em que o futebol está presente. Não é um romance sobre o futebol, mas em que o futebol é uma personagem determinante, né? E aí também, acho que o seu lado de jornalista está presente por um outro viés, porque você recupera muito a história da crônica do jornalismo esportivo brasileiro, fazendo que a sua personagem, ou as suas personagens, interajam com personagens reais, como Mário Filho, Nelson Rodrigues, e trabalham em jornais que existem, né? Quer dizer, aí está presente, mas aí eu acho que já é uma outra pegada e uma outra maneira de relacionar ficção com história, né? Sim, eu acho que sim. É um livro que tem... as pessoas se surpreendem quando eu digo que tem pouquíssima pesquisa nesse livro. Eu li muito livros sobre futebol, né? O livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, é um livro importante para o Drible. O ensaio do Wisnik, o Veneno Remédio, um belo livro, também é importante para o Drible. Eu li muita coisa, mas... Na verdade, a pesquisa é o seguinte, você tem que ler e depois você tem que esquecer um pouco aquilo, né? Você não pode se ficar preso, ficar pautado pela pesquisa, que eu acho que isso pode prejudicar a ficção. Mas o Drible, assim, o que ele tem de homenagem à crônica esportiva é um pouco autobiográfico, no sentido de que eu comecei a minha carreira de jornalista pelo esporte, né? Eu fui repórter, meu primeiro emprego foi como repórter esportivo do Jornal do Brasil, do extinto Jornal do Brasil, onde eu fiquei muitos anos. Eu fui como repórter do JB em excursões da seleção brasileira, em que o cronista que viajava comigo era ninguém menos que o João Saldanha. Quer dizer, então era como se eu tivesse autorizado a falar daquele mundo ali, um mundo que eu acho que acabou, né? Não só o futebol brasileiro é outro, como a crônica esportiva é outra. E o Drible pega ali tenta fazer um retrato de um momento extinto, mas muito lindo, muito, muito bonito. Perfeito. A gente tem uma pergunta sobre este romance exatamente. Eu gostaria de perguntar sobre o personagem do Drible, se o Peralvo realmente existiu. Explica quem é o Peralvo. O Peralvo não. O Peralvo é uma invenção completa. O Peralvo é um personagem de um craque, né? Que, mais ou menos da geração do Pelé, que teria poderes sobrenaturais, teria uns poderes mágicos que ele usava dentro de campo. Segundo o cronista que conta essa história, né, eu não vou botar a mão no fogo, mas segundo um outro personagem, que é o Murilo, né, o cronista que você está falando é o Murilo Filho, que é o cronista ficcional que conta a história do Peralvo ficcional. Conta a história do Peralvo. É um cara que usava, né, a sua clarividência e tal, conseguia ver um segundo à frente dos outros e tudo.
para jogar melhor, ainda que, segundo ele, teria sido um jogador maior que o Pelé, se a carreira dele não tivesse tomado lá um rumo que é melhor a gente não antecipar para não estragar a surpresa. É engraçado você perguntar isso, porque muita gente acredita que o Peralvo existiu, né? O que eu considero um baita de um elogio. Houve, inclusive, uma resenha num determinado jornal, que eu não vou citar, porque é chato, mas a resenha dizia: um dos grandes méritos do livro é fazer justiça ao esquecido Peralvo. O cara partiu do princípio de que o Peralvo será existia. que teve algum outro jogador chamado Peralvo? Não existe nenhum Peralvo? Não existe. Isso eu fui ver, fui checar. O Peralvo é um nome que eu achei que eu tinha inventado, baseado numa coisa meio Perivaldo, meio Mengalvio. Eu achei que tinha nome de jogador antigo, né? Mas, de qualquer maneira, jogador nunca houve. O José Trajano, que o Peralvo jogou no América, né? Quando ele vai para o Rio, o primeiro clube dele é o América do Rio. E o José Trajano, que é um americano, talvez o maior americano brasileiro, lançou um livro um pouco tempo atrás, dedicado aos craques da história do América. Cada capítulo, um craque da história do América. E ele incluiu o Peralvo. No final do capítulo, ele explica que, olha, esse cara aqui é ficcional, só existe no drible, mas eu fiquei muito feliz com essa inclusão. O Peralvo, ele está tentando, né, invadir a realidade. Uma hora ele acaba conseguindo. Legal. A gente tem uma outra pergunta sobre o drible, sobre o futebol também. Vamos ouvi-la. Em relação ao lance que é o mote do livro, que é o drible do Pelé no goleiro do Uruguai, eu queria que você falasse sobre essa seleção, que é uma seleção que é uma metáfora de um Brasil que dá certo, que é um modelo para o mundo, que tenta ser copiado, e que hoje em dia parece que não está dando muito certo. A seleção do Brasil hoje é uma seleção retranqueira, perdedora, ao contrário dessa do drible. Minha pergunta para você é: o que ou quem no Brasil hoje merece ou precisa levar um drible? Quem merece levar um drible? Acho que muita gente merece levar um drible hoje no Brasil, né? Eu acho que, na verdade, o Brasil, ele precisa, nós todos, precisamos reencontrar um jeito de driblar o que o Brasil tem de negativo, de difícil, de pesado, de lastro, a nossa desigualdade social absurda, né, a nossa herança da escravidão nunca resolvida, né, o nosso desastre educacional. O Brasil simplesmente não conseguiu até hoje fazer o beabá, assim, fazer o dever de casa mais básico em termos educacionais. Então, acho que a gente precisa driblar a nossa sina de perdedor, né? Isso em todas as dimensões, não só política. Eu acho que hoje a política está muito em evidência, o que é normal, né? E acho que tem que estar mesmo. E eu acho que é um momento, talvez, de mirar nas coisas que a gente sabe fazer e que ou já soube fazer e não tem por que ter esquecido, né? Se um país que já foi capaz de produzir João Gilberto, né, que já foi capaz de produzir a seleção de 70, por que esse país não vai dar certo? Só se a gente realmente não quiser. E no momento a gente não quer. Mas eu espero que a gente consiga driblar isso. Não perdi completamente as esperanças, não. Tô quase. Pegando o mote do drible e dos dribles que é necessário dar, seria legal lembrar também que A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, que é um livro de contos, tem um último conto que se chama Jules Rimet, Meu Amor, que obviamente é sobre o roubo da taça Jules Rimet, que você escreveu na época da Copa de 2014 no Brasil, antes do 7-1, é isso? Ou seja, esse livro tá cheio de premonições, né? O João Gilberto, tem a taça Jules, conto sobre a Jules Rimet, às vésperas de uma derrota. Eu não podia imaginar, ninguém podia imaginar que tinha um 7-1 logo ali em seguida. Eu tive que entregar a história antes da Copa começar, né? Até para eles terem tempo de traduzir. Mas o roubo daquela taça, de certa forma, ele é um prenúncio em si, porque aquilo é muito absurdo, né? A história toda é patética, é uma sucessão de erros grosseiros, né? Mas, assim, o fato daquela taça ter sido roubada 13 anos depois de conquistada em definitivo,
né, como a gente achou que seria pela seleção de 70. Eu acho que diz muito sobre o Brasil, né? O mesmo país que tem aqueles craques todos que são capazes de nos levar a uma conquista como essa, é o país em que aqueles bandidinhos ali, pé de chinelo, do centro do Rio de Janeiro, são capazes de roubar e derreter, para vender pelo peso em ouro, uma taça que inteira valeria 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais. Acho que a gente precisa driblar esse país que se auto-sabota, né? É autossabotagem, sim. A gente fica puxando o próprio tapete o tempo todo. É isso aí, Sérgio. Muito obrigado vocês que participaram aqui do Encontro Literário do Arte em um Contexto. Foi um prazer conversar com você sobre o seu novo livro, sobre os seus livros anteriores. E muito obrigado a você. Espero encontrá-lo no próximo Arte em um Contexto. Até lá. Tudo bem, cara? Obrigado, hein? Gilberto. Mas então você é um... Não. Eu tava falando... Não, mas é que você...